Fala fanático, enfim, o Daniel Alves se foi. Será que é isso mesmo, rapaziada? Será que o comunicado oficial que o São Paulo fez hoje, de que ele não jogará mais com a camisa do São Paulo, será que está valendo? Será que não é um sonho? Será que a gente vai acordar disso? Vamos comentar a respeito dessa linda, maravilhosa e trágica trajetória do nosso Camisa 10. Vamos embora pro vídeo, rapaziada. Fala fanático! Pessoal, eu não sei se vocês estão com o mesmo sentimento que eu tenho, mas o sentimento que eu tenho hoje é um sentimento de alívio, né? Eu tava fazendo minhas rotinas aí diárias hoje e aí de repente eis que o São Paulo solta um comunicado com o Carlos Belmonte, com o Rui Costa e com o próprio Muricy, né? Um comunicado à imprensa dizendo o quê? O Carlos Belmonte, olha, aconteceu o jogo da seleção brasileira e era necessário a apresentação dos jogadores convocados do São Paulo hoje e o Miranda se apresentou, entretanto o Daniel Alves não se apresentou. E o staff do jogador comunicou que o jogador só voltará a se apresentar ao clube quando o São Paulo pagar a dívida que gira em torno de 11 milhões aí de reais. Aí você se pergunta do lado daí, né, onde você estiver pensando, pô, mas peraí, que dívida é essa? Gente, o São Paulo tem uma dívida com o São Paulo de direitos de imagem lá atrás, desde o ano passado, porque a antiga diretoria, uma diretoria incompetente, uma diretoria que estragou, manchou a idolatria com o Raí. Obviamente não se mistura o dirigente com o ídolo, mas naturalmente estraga o relacionamento, né, do Raí com a torcida, porque ele virou um dirigente, e o Alexandre Pássaro, um palmeirense, que hoje está no Vasco e que acabaram de contratar o Diniz, né, que sejam felizes para sempre lá, ou enquanto durar, eles fizeram várias contratações, no mínimo duvidosas ali contestadas demais pela torcida do São Paulo, jogadores muito caros, jogadores badalados, jogadores velhos, jogadores oba-oba, ganhando muito dinheiro e contratos gigantescos. Então, ou seja, afundaram com o São Paulo Futebol Clube. E agora, uma das últimas bombas acabou de estourar. O Daniel Alves, ele veio contratado com a pecha de ser, o nosso craque, foi recebido por centenas ali de São Paulinos, né? Mais de 60 mil São Paulo, mais 50 mil, né? 60 mil tricolores no Morumbi, uma festa lindíssima. Vestiu a 10, ele pediu a 10. Na cabeça do Daniel Alves, ele tinha totais condições de assumir o meio-campo do São Paulo. Todos os treinadores rasgando elogios para o Daniel Alves. E eis que o Daniel Alves, aos poucos, foi entrando, tomando conta do clube e mandando no clube. O Daniel Alves, ele fez uma panela onde ele iludiu muitos dos dirigentes, ou os dirigentes são tão incompetentes que não perceberam, iludiu ao ponto dos dirigentes ficarem toda hora babando o ovo desse cara. Um cara que foi contratado para receber R$1,5 milhão e que se dizia São Paulino ao extremo. Não, eu sempre torci para o São Paulo. Ele não sabe da história do clube e nunca participou de nada importante na história do clube. Eis que o Daniel Alves, que durante esse período inicial caiu nas graças da torcida, estreou fazendo gol, eu mesmo fui pro estádio, comprei o copo do Daniel Alves e não culpo quem comprou e quem tem camisa. Somos torcedores, a gente tá aqui para poder apoiar e acreditar. E o cara veio com status de maior lateral do mundo. Eis que ele dá uma volta na torcida e começa aí o seu reinado no São Paulo. Ele pede, com a saída do técnico do Tricolor, ele pede então a contratação ele que escolhe o treinador. E eles contratam quem? Fernando Diniz. Aí juntou a panelinha Reinaldo, Daniel Alves, vamos contratar o Fernando Diniz. Aí muitos duvidaram, mas todo mundo no Brasil idolatra a filosofia do Fernando Diniz, que não dá certo e não dará certo em lugar nenhum. Fernando Diniz veio para o clube. Começou ali, digamos, os entraves entre o jogador e a torcida. Por quê? A torcida nunca aturou a prepotência dele de querer ser protagonista, de nunca sair, de nunca pegar banco, e a gente sem lateral direito, ele nunca ia para lateral, e o Diniz, que tinha rabo preso, nunca o colocou na lateral direita. Daniel Alves começou a maltratar a torcida quando ele teve
Ele ficou indisponível para jogar por conta de uma lesão no jogo contra a LDU, a gente precisando, e ele, em meio à pandemia, em meio a tudo, o que ele fez? Ficou batucando, apareceu batucando, fazendo festa, oba-oba, a torcida achou aquilo um absurdo. Poxa, o São Paulo precisa de você e você tá batucando, tanto que muitos o apelidaram de batuqueiro, por conta dessa situação. E aí o Daniel Alves veio maltratando a torcida do São Paulo constantemente. A gota d'água para mim foi ele colocar a braçadeira no pulso. Vocês devem se recordar a coisa mais ridícula na história do São Paulo, e não teve um dirigente, não teve um bunda mole, né? Digamos assim, para ter a coragem de ir lá e falar para ele: aqui não, amigão, não importa o que você quer, ou é aqui ou você não é capitão. Não, deixaram ele fazer o que ele bem quis. E aí, ele vendo que ele não ia ser contratado, ele vendo que não ia dar em nada, o São Paulo mal das pernas, ele protagonizou lances vexatórios, ele dando toque de um lado e olhando para o outro, e a gente tomando de 5-1 do Internacional, o maior vexame da história do clube. Ele protagonizou derrotas contra Tajeres, ele protagonizou eliminações contra Mirassol, ele esteve presente nos nossos maiores vexames. Esse cara nunca ajudou a torcida do São Paulo e o clube do São Paulo. E aí, isso foi se acumulando, eis que o Diniz é mandado embora, de forma tardia, mas ele é mandado embora, e uma nova comissão técnica chega. Essa nova comissão técnica percebe e vai mudando o esquema e vê: eu preciso colocar o cara na lateral, o reserva Igor Vinícius é horroroso. E aí o São Paulo, antes de ter essa decisão do cara voltar para a lateral, teve alguma coisa, né? São Paulo gastou mais de 13 milhões no Orejuela para colocar na lateral, para fazer a vontade do monstro Daniel Alves para jogar no meio, porque só tinha cara de baixa personalidade no nosso elenco e que deixou o Daniel Alves assumir. Bom, enfim, essa história vocês já sabem. Eis que o próprio São Paulo investiu no Orejuela, o Orejuela tá aí choramingando porque não tem oportunidade. Agora vai ter Orejuela, agora vai ter. E aí o Daniel Alves começa a jogar na lateral direita. Por quê? Visando a seleção. E aí muitas das partidas fazendo corpinho mole. E aí vem os dirigentes, bem feito pro Muricy, bem feito pro Belmonte, que vinha falar, pro Júlio Casares, para falar: nossa, mas ele é um ótimo profissional, ele chega de manhã, é o último e treina. Sabe por que ele treina? Sabe por que ele treina? Porque ele tá pensando no corpo dele, no condicionamento e na disponibilidade dele para a seleção. Só. E aí ele chegava e fingia que jogava. O Vampeta deu uma declaração no Arena SBT, o programa do Benjamin Bach, ele falou assim: olha, aqui no Brasil eu vou citar alguns jogadores que fingem que joga, né? Até para figurar aquela frase do Vampeta, né? Quando ele jogava no Flamengo: vocês fingem que me pagam, que eu finjo que jogo. E aí ele disse: o Daniel Alves, a gente sabe que é um ótimo lateral, mas ele tá fingindo que joga. Tanto que ele jogou na seleção, quando ele joga na seleção brasileira, os minutinhos que ele joga, ele dá carrinho, ele cruza, ele vai para cima. Bom, enfim, o Daniel Alves ele começou a fazer esse tipo de movimento, ficou jogando na ala, fez algumas boas atuações com os timecos aqui do interior de São Paulo. Na final ele estava machucado, porque ele se machucou no jogo contra o Palmeiras. Então ele não participou nem do título, né? Se não fosse o Luan, Luciano, se não fosse o clube inteiro se fechar para ganhar, ele não participou. E aí ele ficou fora, se recuperando no clube para poder protagonizar outro vexame na nossa história, que é eles fazer de um tudo, fazer ali nos bastidores para ele ser convocado para a Olimpíada, dizendo que era o sonho dele, porque o São Paulo, a diretoria com o rabo preso, não poderia negar. E aí ele foi para a Olimpíada, jogar com um monte de molequinho, ele com 40 anos, o vovô olímpico, outro apelido que foi dado a ele. Na realidade, o que acontece? Depois dali, foi só ladeira abaixo. Ele voltou às pressas para jogar contra o Palmeiras e protagonizou uma vergonha alheia. Ele humilhou até a história dele, ficou lá engatinhando atrás do jogador do Palmeiras, não conseguiu ter força nem para fazer falta. Esse senhor Daniel Alves, que acha que merece a 10, nem 2 ele merece, nem a número 2 ele merece. E aí, por fim, a torcida do São Paulo fazendo muita pressão, e ele volta das Olimpíadas e fala para o mundo inteiro que ele que colocou o São Paulo no mundo, ele fala para o mundo inteiro que o São Paulo deve ele e que o São Paulo tá falhando com ele. Deveria resolver dentro de casa, mas aí parabéns, um tapa na cara da diretoria que ficou aliviando para ele, passando chantilly ali nele. Agora ele volta, se nega a jogar e diz que tem que pagar. Sabe o que eu acho? A diretoria de São Paulo já fez a proposta para ele.
fez a proposta, você não aceita? Não aceita a proposta? Então procure seus direitos. E outra coisa, você não veio jogar, hein? Abandono de emprego, porque o São Paulo ainda não foi julgado para ter a determinação do pagamento. Ele está te devendo. É uma dívida, o São Paulo tem que pagar, mas está rolando dívida. A cada dia que passa tem juros. Então você tem a obrigação de trabalhar. Se você não foi trabalhar, Daniel Alves, você merece receber uma justa causa e ter o seu salário descontado. Agora, para finalizar, eu só tenho uma coisa para dizer. Muito obrigado aos deuses da bola que fizeram com que o universo conspirasse para uma saída, e não importa de que forma. A única coisa que a torcida do São Paulo sempre quis nesses últimos meses, ou até no último ano, é a saída desse jogador nojento, que foi o maior mico da história do São Paulo Futebol Clube. Obrigado por terem ficado até aqui, um grande abraço.